A nova temporada de Gumball chegou censurada no Brasil, mas o mais estranho é que quase ninguém entendeu por que isso aconteceu. Hoje eu vou abrir esse caso e a gente vai ver a cena completa, entender como ela foi apagada e descobrir como isso se conecta com a Disney, o Cartoon Network, manipulação digital e até movimentos políticos que podem estar ligados ao Roblox. Parece loucura, mas você já vai entender. Eu ouvi pela primeira vez sobre isso por um comentário feito no canal logo no dia da estreia dos novos episódios, e então eu fui atrás para entender o motivo. A cena em si é de A Distância, o terceiro capítulo dessa nova leva de episódios. No recap bem rápido, esse é aquele episódio em que Gumball e Darwin são forçados a ficar em quartos separados. Aos poucos, Gumball precisa aprender a lidar com dependência emocional, chegando a perder o sono tentando ligar e controlar cada passo do irmão. Em certo momento, Gumball começa a jogar um jogo de panda com o Darwin, abandonado já há anos, tipo o Club Penguin, e percebe a presença de um jogador chamado Cara do Bambu 97. Eles até zoam que deve ser um adulto que se recusa a crescer e ignoram toda a situação. Mas mais pro final do episódio, quando Gumball é completamente abandonado pelo Darwin e fica mais solitário e vulnerável, esse estranho reaparece no jogo, dizendo entender tudo aquilo por ter passado pelo mesmo com seu antigo colega de quarto. E é aí que chega a cena censurada. Quando Gumball abre uma conversa por vídeo, ele descobre que é o Leonard Daniels, um homem adulto e velho conhecido de Elmore. Mas já é tarde demais para que ele possa fazer qualquer coisa e a manipulação começa ali. O Daniels sugere que o Gumball faça o que for preciso para recuperar o Darwin. A Anaís tenta intervir, alertando que ele não deve pedir informações a estranhos na internet, mas mais tarde a gente entende que isso não funcionou muito bem, já que o Gumball tá sob o controle do adulto, indo direto pro quarto do Darwin pronto para cometer todos os absurdos possíveis. Acho que vale comentar que alguns chegam a sugerir que a frase "bow before me" tem um contexto ainda mais sombrio e de duplo sentido, mas eu particularmente não acho que eles iriam tão longe assim por uma piada. No final do episódio, o Gumball e Darwin meio que se resolvem e tudo foi um mal entendido, enfim, beleza, mas vamos tentar entender a situação. A primeira coisa que a gente precisa saber é, isso aconteceu em outros lugares do mundo, porque a cena segue normal na versão disponível nos Estados Unidos, mas quando a gente fala de outras regiões, a história muda completamente. Essa edição completa vista no Disney Plus e na Hulu chegou também sem nenhum tipo de corte para os fãs com acesso ao HBO Max da Europa, mas foi censurada no Brasil, em toda a América Latina e em grande parte da Ásia. Sim, não foi só o Brasil. México, Colômbia, Argentina, Chile, todos ficaram sem a cena. Mas censuras não são novidade para Gumball. Ao longo da série original, algumas cenas já foram cortadas por motivos diferentes. Por exemplo, essa cena aqui foi censurada em países da Europa como Lituânia, enquanto essa aqui nunca passou na China ou essa aqui no Brasil. O motivo? Conteúdo considerado perturbador ou violento para espectadores mais sensíveis. Mas vale lembrar que a gente está falando de um contexto diferente. A série original foi exibida de 2011 a 2019, quando a TV ao vivo ainda era o foco principal e os streamings estavam só engatinhando. Mas voltando para a nova série, o que essa cena realmente tem de tão errado? Não é violenta e apesar do último plano mostrar o Gumball com um rosto monstruoso, não há nada explícito demais. Ele já apareceu com expressões parecidas em episódios anteriores sem censura. Então é meio óbvio que o motivo tá no roteiro e não no visual. Para entender, a gente precisa conhecer o processo de produção e desvendar como ele acabou tendo duas versões. Quando um episódio de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball é produzido, ele primeiro sai da Hanna-Barbera Studios, que tem base na Europa, na versão original sem cortes ou adaptações. A partir daí, o episódio segue caminhos diferentes dependendo de onde ele vai ser distribuído. Essas delimitações geralmente acontecem internamente a depender de prazos, logística, questões econômicas, estúdios responsáveis, entre outros. Quando eles chegam no destino pré-determinado, os episódios ficam à disposição para análise e readaptações ou censuras da bancada de cada região, baseado em códigos internos. Nesse caso aqui, a gente está falando de um lote que chegou no Brasil através do Cartoon Network Ásia, que distribui produções do selo Cartoon para países como Coreia, Japão, Macau e Taiwan. E eles, como eu disse, têm as regras próprias de censura e restrições de conteúdo infantil. Isso significa que certas cenas de violência, falas sensíveis ou conteúdo problemático precisam ser ajustadas para que o episódio possa passar na TV nesses lugares. Agora, um detalhe importante. A gente falou aqui do continente asiático, mas a China não está inclusa aqui porque não recebe as produções direto do Cartoon Network Ásia necessariamente. Para eles, a distribuição é feita por uma empresa chamada Tencent, um conglomerado chinês com fortes conexões com o governo que controla rigorosamente o que pode ir ao ar. Só que apesar do Cartoon Network Ásia não ter relação direta com a China, ele faz alguns cortes por estratégia e precaução. Eles já ajustam a versão asiática pensando na sensibilidade da região e na influência da China, mesmo que essa versão não vá necessariamente para o país. Traduzindo, é uma medida preventiva. Cortando essas cenas delicadas, eles evitam conflitos comerciais ou políticos com empresas parceiras ou com o mercado chinês, já que ele é enorme e extremamente importante para empresas como Disney ou Warner.
Então já tá dando pra entender mais ou menos como funciona aqui, né? Foi a partir de uma cópia dessa versão asiática já censurada que a América Latina recebeu a nova temporada de Gumball. Ou seja, a gente não pegou a versão original em inglês, mas a versão previamente censurada pelo continente asiático. Dá pra ter uma melhor noção disso no final do episódio, se você ficar pra ver aquela cartela que aparece depois dos créditos da produção. Mas por que essa cena foi cortada? A resposta é simples. Ela faz críticas indiretas a situações gravíssimas que seguem ocorrendo em plataformas de jogos infantis, e os responsáveis claramente estão mais próximos do que a gente imagina. Mas deixa eu explicar. O episódio remete diretamente a casos como os do New Club Penguin, que foi uma versão banida em 2021 depois de surgirem histórias bem perturbadoras envolvendo o criador e alguns usuários. Mas de forma indireta também toca no Roblox, outro gigante dos jogos online que toda criança adora e deve conhecer, reacendendo discussões sobre os riscos reais que essa plataforma pode trazer. A distância mostra, até dentro dos limites onde uma série infanto-juvenil pode ir, como crianças podem ser expostas a perigos reais com pessoas adultas mal intencionadas usando dessas plataformas para atrair e manipular menores de maneira bem preocupante. É só uma pesquisa rápida pra gente ver que os casos não são poucos, e esse ano mesmo a gente teve o nosso país caindo em discussão depois de casos similares terem vindo à tona. Mas voltando um pouco, essa cena então foi cortada pelo Cartoon Network justamente para não gerar problemas com censura ou simplesmente para proteger interesses comerciais e políticos. Afinal, a própria Tencent, aquele órgão chinês que eu falei antes, não só controla a entrada dos episódios na China, mas também tem participação em joint ventures com plataformas como o próprio Roblox. Ou seja, é de interesse corporativo e até mesmo sociopolítico controlar o conteúdo, monitorar usuários e impedir que críticas apareçam com riscos de sujar a imagem ou reputação. Mas num panorama geral isso é meio confuso, né? A gente tá falando de uma das atuais séries mais assistidas no mundo, abertamente falando e criticando o fato de crianças estarem expostas à influência e riscos no ambiente digital, mas empresas globais, governos e plataformas digitais têm voz final sobre isso ser aceitável ou não para milhões de telespectadores. No fim, a lição não é só sobre o Gumball ou Roblox ou a censura, é sobre como a gente se mantém consciente, crítico e atento ao que consome, porque às vezes é numa cena como essa onde se escondem as maiores lições. Mas no fim, parece que para eles é mais fácil ficar quieto em relação a isso por questões econômicas, políticas e culturais. Mas mano, agora antes de encerrar eu preciso falar sobre uma conspiração bem aleatória. Há poucos dias eu posso jurar que o Cartoon Network postou a cena literalmente na íntegra e dublada no YouTube. Eu cheguei a assistir e favoritar o material, mas aparentemente o vídeo foi privado pouco tempo depois. No próprio canal oficial eles têm pouquíssimos clipes de A Distância ainda no ar, e a versão na HBO Max exibida no Cartoon BR segue sem a cena. Então acho que já dá pra considerar esse um novo caso de Lost Media de Gumball. Mas me conta aí se você assistiu ao episódio original, se chegou a reparar na cena deletada. E não esquece também de se inscrever no canal e deixar seu like para mais conteúdo sobre Gumball. Aqui é o Soluço e valeu, players!